Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tá aparecendo aí a apresentação para vocês também? Sim, para mim sim. Então vamos dar início aí, dar continuação à nossa disciplina de conversão 2. Na última aula, a gente falou sobre princípios, fundamentos de máquina CC. Também a gente falou sobre alguns aspectos construtivos, né? Mas o foco principal foi passar para vocês um entendimento inicial de como é que as máquinas operam, né? Como é que elas funcionam. A aula de hoje a gente vai aprofundar mais o conceito, vai ser uma aula extensa. Eu vou dividir ela em duas partes, acredito que vai ser interessante nós fazer uma pausa ali por umas 15 para 5, 4h45, uma pausa ali, eu dei uns 10, 15 minutinhos, que hoje o horário é até às 6h30, né? E eu vou aproveitar aí para passar todo esse conteúdo aqui de máquina CC. Aí a gente já fecha essa parte, tá ok, pessoal? Certo. Então, dando uma recapitulada, na última aula a gente falou bastante sobre máquina linear CC, né? Ela tem esse aspecto aqui, a gente ilustrou ela, né? A gente passou um bom tempo em cima desse modelo aqui. A gente encontrou então as tensões induzidas, né? Como que ela opera, como que ela gera uma tensão induzida a partir da locomoção daquela barra, dessa barra aqui. A gente encontrou as relações da força, do torque também. A gente fez um exercício onde a gente relacionava aí algumas equações. A gente relembrou, fez umas aplicou a regra de Fleming, né? A gente fez uma aplicação em aula para tentar entender para onde que vai a força, né? Para onde que o fio ou barra se locomove quando submerso a um campo magnético. Então, de uma maneira bem ilustrativa, né? Mais lúdica e não tão real, não tão próximo de como as máquinas CC operam, né? Como que esse princípio ele é convertido na prática. A gente falou um pouco por cima então de máquinas rotativas, expliquei mais ou menos o que era o computador, o que eram as escovas, como que as forças operam aqui dentro, né? Falamos um pouquinho também do aspecto construtivo, então algumas coisas ficou passado, como por exemplo o enrolamento do interpolo, o porquê que se tem esse enrolamento aqui. Eu dei uma noção geral para vocês, aí foi uma aula de introdução aí à máquina CC. Então, a partir da aula de hoje, a gente vai falar mais a fundo, vai tentar compreender mais o porquê de se empregar, né, esse princípio que a gente viu na última aula em uma máquina rotativa, no caso. Como que as equações, a tensão induzida, a força operam, né, como que ela trabalha dentro desse novo cenário. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na aula de hoje. Então aqui a gente inicia com uma máquina CC simples rotativa. Então a gente viu que quando a gente fecha um circuito numa bobina que está imersa a um campo magnético, dentro dessa bobina, né, nesse circuito, vai ocorrer uma tensão induzida nesse trecho aqui e neste trecho aqui, né? Esse trecho aqui não existe tensão induzida, né? Em virtude que a corrente ela ela está paralela às linhas de campo. Então, o produto vetorial entre a corrente e as linhas de campo, B, né, não gera uma força, né, não gera conjugado. Então, hoje a gente vai relacionar um pouquinho melhor, né, entender um pouquinho melhor essas relações aqui.
Notem que numa bobina, onde eu tenho essa bobina imersa dentro de um campo magnético num formato cilíndrico, né? Eu tenho uma tensão induzida do lado esquerdo, uma tensão induzida do lado direito. A tensão induzida do lado esquerdo, ela é tal que a corrente gerada se opõe à passagem de corrente aplicada aqui, né? Então, o sinal, a polaridade, eu tenho que o mais está embaixo e o menos está em cima, do lado esquerdo. E do lado direito eu tenho uma polaridade reversa, uma polaridade, né, diferente. E como que a gente pode somar isso aí, né? A gente viu na última aula que essa tensão induzida ela é igual ao produto vetorial da velocidade vezes o campo magnético multiplicado pelo comprimento, né, por esse L aqui. E eu vou ter então a minha tensão induzida total, somando todas as contribuições, onde eu tenho a minha tensão induzida do lado BA, eu tenho a minha tensão induzida do lado CB, que aqui é zero, né? Vou ter zero aqui, mais a minha tensão induzida no lado CD ou DC, e mais a tensão induzida nesses segmentos, nesses dois segmentos aqui da espira, que também aqui vai ser zero, né? Em virtude do produto vetorial ser igual a zero. Isso a gente viu na última aula, a gente aplicou isso na máquina linear CC, considerando então uma equação para tensão induzida igual a 2 vezes a velocidade vezes o meu campo magnético multiplicado pelo meu comprimento, debaixo das faces dos polos, né? Então, a gente conceitou isso aqui na última aula. Aqui de novo, para que a gente vai, na aula de hoje, o Ivan entrou aí, porque na aula de hoje a gente vai abrir um pouco essas equações aí para trazer elas mais para a máquina CC real, né? A máquina CC rotativa. Então a gente tem, né, essa máquina CC que quando eu tenho ela operando como gerador, ela vai gerar uma corrente, né? Ela vai gerar uma tensão total induzida nos seus terminais, uma tensão total que vai ser tal que essa tensão total vai ser a soma, né, dessa tensão aqui, né, a partir daquelas equações, operando como gerador, né? Vou ter nos meus terminais aqui uma tensão, porém essa tensão ela vai ser alternada em virtude que eu estou girando, e quando numa hora eu tenho esse lado DC submerso, né, ou direcionado pelo lado norte, né, pela face norte, quando essa espira girar, né, quando ela fizer uma movimentação de 180 graus, eu vou ter ela aqui no lado sul. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que essa tensão nesse segmento aqui, ela vai alterar, né? E nesse segmento também, dependendo do quê? Dependendo de qual lado, qual posição ela vai estar aqui, né? Porque a corrente aqui, nesse lado aqui, ela está saindo, né? E nesse lado aqui ela está entrando. Então, pela regra de Fleming, eu vou ter uma força em sentido diferente, né? Que vai de acordo com o meu campo, de acordo com a minha corrente, eu vou ter uma força apontada para um sentido diferente. Então, quando esse lado DC estiver no outro lado, eu vou ter uma tensão diferente, uma tensão reversa. E essa tensão reversa, ela vai nos dar uma tensão total induzida alternada, né? O produto, né, o resultado desse efeito gera para nós uma tensão alternada aqui. Só que eu não quero uma tensão alternada, eu quero uma tensão contínua. O que a gente pode fazer? A gente usa comutadores e usa escovas. Então,
vocês podem já concluir que o comutador e a escova ela é tão importante para o motor quanto para o gerador, né? Se eu quero induzir uma corrente no motor contínua, eu preciso ter o comutador para fazer essa alternância, né? Onde uma hora ele vai estar injetando corrente de um lado, né, da espira, num sentido, e outra hora, quando realizar a comutação, ele vai injetar a corrente, né, corrente CC, vai fazer o caminho contrário. Para que eu tenha, então, né, um movimento contínuo, né, rotacional, para o mesmo sentido, né, sempre. Se não houvesse essa comutação, se sempre o mesmo lado da espira tivesse conectado fixamente a um comutador, a um terminal ali, né, que fosse arranjado de alguma maneira que mesmo girando, se permanecesse o contato sempre naquele ponto, à medida que girasse, começasse a gerar o efeito magnético, a espira não ia conseguir fazer um movimento rotacional, né? Ela ia até um certo ponto, depois ela ia voltar. Ela não ia girar, né? Propriamente dito. Então o comutador ele serve tanto comutador escovas, né? Tanto para o motor quanto para o gerador. Então, né, eu trouxe aqui a lei de Lenz, lá da aula 1, que nos mostra, né, que atesta essa inversão das tensões induzidas, né, quando ele diz que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que seus efeitos tendem sempre a se opor à variação de fluxo que lhe deu origem. Então, sempre que o sentido da corrente alternar, a minha tensão induzida também vai alternar. Então, a partir dessa tensão induzida, né, pessoal, que a gente deduziu, encontrou na última aula, a gente vai trabalhar, manipular um pouco ela para trazer mais para máquinas rotacionais, máquinas que operam, né, com um determinado raio de deslocamento rotacional, que vai ser uma equação, uma tensão induzida, para que nós vamos trabalhar ao longo da disciplina, né? Já é a dedução final já da tensão induzida, onde a gente parte então da nossa velocidade lá, né, da velocidade linear. A nossa tensão induzida na máquina linear CC era 2 VBL, correto? Então, quando a gente quer passar para a velocidade rotacional, a gente tem que achar uma relação entre a velocidade angular, rotacional não. A gente tem que encontrar uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Essa relação é dada através dessa equação aqui. Então, eu substituindo na nossa tensão que a gente encontrou, tensão induzida que a gente encontrou para a máquina linear, eu tenho então a minha tensão induzida para a máquina rotacional, né, CC. Vai ser igual a 2R ômega MBL. Eu posso também, se eu quiser, o que eu posso fazer? Eu posso passar esse L aqui, né, para frente, né, porque ele vai fazer uma manipulação aqui. Então ele já passou esse L para frente, então ficou a mesma equação aqui, só com L para frente, né? Então ficou 2RLB ômega M. Manipulando um pouquinho mais essa equação aí, a gente pode dizer que a nossa tensão induzida ela é igual ao quê? O R é o raio de rotação da espira, né? Esse R aqui. O ômega M é a minha velocidade angular da espira. A área da superfície do rotor é o quê? Se eu quiser encontrar uma relação, utilizar a área aqui, né? Eu quero encontrar uma relação onde eu possa chegar nisso aqui. Eu quero achar a minha tensão induzida a partir do meu fluxo. Então, primeiro eu tenho que achar a minha área. Qual que é a área?
Isso aqui é um cilindro, né? Isso aqui tem aqui para trás, um cilindro, isso aqui. Então, a área que está onde atravessa as linhas do campo magnético é igual a 2πr, a circunferência, vezes o comprimento. Correto? Então, eu tenho aqui minha área é igual a 2πrl. 2πrl, deixa eu colocar aqui no canto. A área é igual a 2πrl. Se eu isolar aqui, eu quero colocar minha área aqui, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho que a minha área vai ser igual a 2π. Tá, aqui ele fez o seguinte, ele isolou R. Ele isolou R. Então ele ficou com a área. Ele isolou, desculpa, professor, ele isolou o L e o R. E o R e o L. Eu acho que ele fez isso aqui, ó. Né? R igual a área dividido por 2πl, né? Aí o L, esse L aqui corta com esse L, né? E eu fico então Vamos ver o que ele fez aqui. Acho que ele isolou o R aqui, né? πrl. A área da superfície do polo é aproximadamente πrl, né? Sim. Porque ele colocou aqui que a área do polo, né? A área que está no polo aqui é aproximadamente πrl, né? Porque a área total é 2πrl. Porém, a área que está passando pelo fluxo aqui, né? É só metade do cilindro, né? Só metade do cilindro aqui, considerando que essa área aqui vem até a metade aqui, eu tenho que a minha área vai ser aproximadamente πrl, né? Não exatamente por causa que não vem até aqui no meio, né? Vem só até aqui, né? Então a minha área que atravessa as linhas, a área do cilindro que atravessa as linhas de campo é metade do cilindro, correto? Então se a minha área que atravessa as linhas de campo, né? Que aqui eu tenho as linhas de campo, né? A área que está atravessando essas linhas de campo é essa área aqui, né? Ou seja, dá para se dizer que é metade da área do cilindro. A área total do cilindro é 2πrl. A metade da área do cilindro é isso aqui. Então ele corta aqui, então acha que a área é aproximadamente πrl. Aí sim, agora sim, ele isola o R e vai achar a área dividido por π vezes L. É isso aí, né? Então ele substitui, né, esse R aqui na fórmula e vai ter então a área dividido por πl. Aí ele corta o L com L e ele fica então com essa tensão induzida aqui de baixo. Ele fica com isso aqui. Entendido, pessoal? Não tô vendo vocês aí, não sei se estão falando no chat aí, não tô vendo vocês. Eu acho que deu para entender aqui, né? Deu para entender, mas por que será que ele não usou
No caso, a circunferência inteira. Pois é, aqui, ó, Ele só usou a metade. é que é o seguinte, ó, porque o fluxo que atravessa a, o cilindro aqui, né, o fluxo que atravessa, ele é o quê? É só metade da circunferência, né? Só metade aqui. Tá. Sim, É sim. só metade. Essas linhas aqui estão pegando só a metade, né? Claro que aqui também é outra metade, né? Mas aqui, aí, ele já está considerando aqui dois, né? Esse dois aqui já é dessa outra metade também. Por, Sim, sim. por Tá, isso tá que ele entendido. pega só metade aqui, entendeu? Porque essa tensão induzida já é a tensão induzida das duas espiras, né? Que se tu pegasse a tensão induzida de uma só, aí tu poderia considerar a área total, mas como tu está considerando da espira como um todo, aí tu tem que pegar só essa metade dessa área aqui. Então eu vou ter que a minha tensão induzida é igual a 2 dividido por π vezes a minha área, a área do polo, né? Vezes o meu B vezes o meu ômega m. E o que ele faz? Ele pega, então, substitui a área vezes o B, que a gente viu na primeira aula lá, né? Que o fluxo é igual a. Que o B é igual a fluxo dividido por área, né? A densidade de fluxo é igual ao fluxo sobre área. Então o fluxo vai ser igual a essa relação aqui, ele substitui aqui e encontra que a tensão induzida é igual a 2π φ ômega. Claro que dependendo dos aspectos da construção da máquina, esse 2π ou esses valores aqui vão ser diferentes, né? Então costuma-se, né, por convenção, que a gente vai trabalhar daqui para frente, né, até o resto da disciplina, que a tensão induzida é igual a uma constante aqui, K φ ômega. Então, esse K vem disso, né? Eu gosto de dar essa dedução aqui, porque lá no meio da disciplina vocês vão estar se perguntando por que K, o que é esse K aí? E esse K vem daqui, vem dessa dedução aqui. E acho que fica mais claro vocês entenderem o porquê do K, né? Pra saber de onde é que tá vindo essa tensão induzida aí, por que essa K, essa constante, né? Vem dessa manipulação aí. Então a tensão induzida ela depende do fluxo da máquina, da velocidade angular, a velocidade de rotação, e uma constante que represente a construção da máquina, né? Então esse K aqui varia de acordo com a máquina, de acordo com os aspectos construtivos da máquina, né? Eu vou ter um K diferente. Ficou claro aqui, pessoal? Sim. Então vamos lá. Então, quando eu quero obter uma tensão CC, né, dessa máquina, né, esse modelo de uma máquina CC aqui constituído por uma espira, eu vou utilizar os comutadores, né, e escovas que a gente viu na última aula. Então, ele funcionando como gerador, o comutador e as escovas têm o objetivo de trazer uma tensão CC, né, nos terminais. Ele converte essa tensão alternada que se tem aqui em uma tensão CC. Então o comutador ele funciona para os dois modelos, tanto como motor como gerador. A máquina, o que eu quero deixar claro é que a máquina ela funciona, ela é exatamente idêntica tanto como motor quanto o gerador. Ela é exatamente idêntica. E essa tensão CC aqui, né, que o gerador estaria fornecendo, ela só é possível em virtude do comutador, que como motor também só faz gerar um motor em virtude do comutador, né? Então o processo ele funciona, o sistema funciona para os dois cenários, né? Mesmo como motor gerador. E o conjugado que a gente viu na última aula também, né, para máquina linear, também pode ser expresso como ele é igual a 2RILB. A gente pode chegar também substituir esse R aqui, né? Da mesma maneira que a tensão induzida, a gente substitui esse R aqui pelo A dividido por π, né?
E aí vai cancelar com esse L aqui também. Eu também acho uma relação, né? Onde o meu torque induzido vai ser igual a Kφi. A tensão induzida é igual a Kφ ômega. E o torque induzido ele é igual a Kφi. Da mesma maneira, né? Fazemos a mesma manipulação. Então, pessoal, vamos seguir aqui nos aspectos da máquina. Agora a gente vai sair de uma máquina CC rotacional de uma espira e vai partir para uma máquina CC de 4. E já fica mais difícil de visualizar algumas coisas aqui. Mas vamos devagar. Vamos falar um pouquinho mais da comutação, né? Como que fica a tensão induzida quando eu tenho mais de uma espira. Entendendo bem, para 4 espiras a gente consegue, né, fazer para mais espiras, né? Porque o motor CC real tem N espiras, né? Não é 4 só, não é 4, não é 12, é N espiras, né? É bastante coisa. A comutação é o processo de converter as tensões e correntes CA do rotor de uma máquina CC em tensões e correntes CC em seus terminais. É a parte mais crítica do projeto e funcionamento de qualquer máquina CC. Então, esse processo aqui de conversão, né, ele traz N aspectos e efeitos e a gente vai começar a ver agora. Então, considerando uma máquina CC de 2 polos, né, polo norte e polo sul, e 4 espiras, eu tenho que o meu comutador tem 4, digamos assim, contatos, né? Ele tem 4 contatos. A bobina 1, ela entra aqui, vai para o fundo da tela, né? Para o fundo do motor, aí passa pela parte posterior do motor e volta e conecta aqui. A bobina 2, ela está conectada no comutador aqui, né? Ela entra aqui no entreferro, aqui, né? No espaço, na armadura, né? Isso aqui é o rotor, tá, pessoal? Isso aqui é o rotor. Isso aqui é o rotor. Tudo isso aqui é o rotor. Esse chanfro aqui é o espaço na armadura, né? É um espaço no rotor, no caso, para a gente alocar as espiras. O rotor, né? Isso aqui é tudo rotor, né? Isso aqui é tudo material ferromagnético, né? Lembrando aí, só para não dar confusão aqui. E é assim que as espiras são arranjadas, né? Se a gente fazer uma outra visualização, né? Se a gente apresentar dessa maneira aqui, ó, a espira 1, que é essa aqui que eu acabei de falar, né? Onde ela entra aqui, entra para a tela e dá a volta na parte posterior e é conectada aqui, né? Vem de novo aqui. Então, esse ponto aqui da espira, né? Que entra na tela, né? Tá no polo norte, né? E esse ponto aqui tá no polo sul, né? Tá no polo sul. Então, essa corrente aqui que tá entrando, aqui tá no polo norte, tá no polo sul, e essa aqui tá no polo norte. Então aqui, ó, se eu pegar a espira 1, né? Se eu pegar a espira 1, ó, tem um lado dela, que é o lado 1, né? O lado 1 é esse lado aqui. Deixa eu só não poluir tanto aqui, para vocês verem o que eu tô falando. Então, o lado 1 dela, lado 1 e 1 minha, né? O lado 1 tá no lado norte, né? Então, ela tá passando pelas linhas ela tá mais próxima das linhas que saem do norte, né? Do polo norte. E conecta no A. Conecta na parte A, né? Do comutador. Então, é aqui, né? Tá mais próximo do polo norte, conecta no A do computador, aqui o A, né? E o trecho 1', né? O trecho 1', ele está mais próximo do polo sul.
e conecta, né, no B, no segmento B do comutador. Então ele conecta o segmento B do comutador. Tranquilo, né? Então, como é que eu posso achar uma relação dependendo da posição espacial que tá, né? Ou dependendo do giro desse rotor aqui, né? À medida que isso aqui gira, eu tenho uma tensão induzida total diferente. Qual a tensão induzida total? A tensão induzida que está nos meus terminais das minhas escovas. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Aqui é a minha tensão induzida total, que é o meu E maiúsculo. O meu E maiúsculo ele vai ser igual a 4E. A minha tensão induzida em cada segmento de espira, então em cada segmento de espira, cada segmento eu digo isso aqui, ó. Cada segmento de espira, a tensão induzida é igual a VBL. Já chegou nisso aí, já tranquilo. Ou Kf ômega, né? Como é que eu chego na minha tensão induzida total? Então eu tenho que a espira 1, ela tem a tensão induzida de um lado, que é esse lado aqui, né? Digamos, vamos dizer que seja o lado 1. E ela tem a tensão induzida do 1', que é esse lado aqui. Correto? Aqui eu tenho o meu 1'. E cada espira, são 4 espiras, né? Vão ter, então, uma tensão induzida do lado 2, né? A espira 2 vai ter a tensão induzida do lado esquerdo, a tensão induzida do lado direito, e assim por diante, né? Notem que todas as espiras estão sob efeito do polo aqui, né? Ou polo norte ou polo sul, né? Elas estão em 45 graus aqui, né? As espiras, né, estão em 45 graus. 45 graus. E o produto vetorial da velocidade com o meu B vai dar uma tensão induzida, né? Não vai ser zero. Quando é que eu tenho um produto vetorial igual a zero? Alguém lembra, hein? Quando eles estiverem em paralelo. Exatamente. Quando a minha velocidade, quando ela girar, eu vou ter uma tensão induzida menor. Então a gente já pode ver, já ter uma noção que quando o rotor girar, numa posição onde essa espira aqui estiver aqui, por exemplo, né? Essa espira aqui, né? Essas duas espiras aqui e essas duas espiras aqui, que vão estar aqui embaixo, a velocidade, produto vetorial da velocidade com o B vai ser zero. Então já dá para entender que vai ter uma tensão induzida diferente, né? À medida que o rotor gira. Mas vamos concentrar aqui primeiro. Como é que eu encontro, então, que a minha tensão induzida vai ser 4E? Por que 4E se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8E? Alguém saberia dizer? Eu vou ter 4E pelo seguinte. Porque aqui tem um contato da escova, né? Aí eu tenho aqui 1E, 2E, 3E, 4E, né? E aí conecta do outro lado. E eu tenho aqui mais 1E, 2E, 3E, 4E conectando do outro lado. Então o que quer dizer? Que essa tensão induzida aqui
está paralela com essa tensão induzida aqui. E tensão em paralelo é o quê? É a mesma. Então, a minha tensão total, né, minha tensão nas escovas ou nos terminais da máquina é igual a 4 vezes E. Esse E aqui é o E, é tensão induzida, não é expira, tá? Não vão se enganar. Tensão induzida. Esse E aqui. Ficou claro aí, pessoal? Sim. Então, vamos lá. O que acontecerá com a tensão E nos terminais quando o rotor continuar girando? Então, se continuar girando, eu vou ter que essas duas espiras aqui, né? Esses dois lados da espira, né? Lembrando que isso aqui é um lado, né? É o lado 1' e o lado 3. O outro lado dessa espira aqui tá aqui, né? Eu tenho meu 3', eu tenho meu 1. Então esse lado aqui vai estar com o meu V para cá, né? A minha velocidade está para cá, né? E onde é que está meu fluxo? Meu fluxo está para cá também, né? Então, produto vetorial entre o meu campo e a minha velocidade vai ser igual a zero. Então eu vou ter entre o lado 1' e 1. 1' está aqui e o 1 está aqui, que não apareceu no desenho, não sei porquê. E o 3 e o 3', que é o 3 e o 3'. Eu vou ter zero. Vou ter zero aqui. 0, 0, 0, 0. Eu só vou ter tensão aonde? Nas espiras, né? Que estão ali embaixo do meu polo, né? Que tá diretamente aqui, tá pegando concentrado. Se eu fazer o seno aqui, né? Produto vetorial é seno, né? Se eu fizer o seno do produto vetorial entre o B e o V aqui, né? Meu V tá pra cá. Meu B tá pra cá. Eu vou ter uma tensão máxima aqui, né? Induzida. Correto? Então, nessa posição eu vou ter que o meu E, minha tensão induzida total, vai ser igual a 2E. Deu para entender? Acho que ficou claro. Deu para entender bem. Não era 4. Ah, tá. Oi? Não, é que eu. Agora que eu vi ali porque era 2E. Agora não é 4E, justamente, é por causa que agora eu tenho só duas, né? Eu tenho essas duas aqui e essas duas aqui, né? Essas duas estão em série entre si e essas duas que estão em série aqui estão em paralelo, né? Então, paralelo, a tensão é a mesma, né? Então, mesma tensão paralela aqui. E se continuar girando, né? No momento que girou de novo, mais 45 graus, eu volto a ter os meus 4E. Para essa máquina, a tensão de terminal em função do tempo é amostrada abaixo. Esta é uma aproximação melhor de um nível CC do que aquela produzida por uma única espira. Quando o número de espiras no rotor aumenta, a aproximação para uma tensão CC perfeita continua a se tornar cada vez melhor. Então, no momento que eu tenho mais espiras, eu vou ter menos essas ondulações aqui, né? Quanto mais espiras eu tiver, menos vai ter esse decaimento aqui. Eu não vou ter tanto decaimento aqui, né? Eu vou ter mais uma tensão CC constante aqui. Eu não vou ter tanto decaimento. Alguns aspectos construtivos. Então, nas máquinas CC reais, há diversas formas de conectar as espiras do rotor, também denominado armadura, aos segmentos do comutador. Essas diferentes conexões afetam o número de caminhos paralelos decorrente dentro do rotor, a tensão de saída do rotor e o número e a posição das escovas que friccionam os segmentos comutadores,
As bobinas do rotor consistem em bobinas pré-fabricadas em forma de diamante que são inseridas nas ranhuras da armadura como uma peça única. Cada bobina consiste em diversas espiras, laços de fio condutor e cada espira é encapada, isolada das demais espiras e da ranhura do rotor. Então, pessoal, cada espira, cada bobina, né? Agora a gente não vai falar mais de uma ou duas, a gente fala aqui de N espiras, né? Milhares de espiras aqui. Elas ficam, cada fio que dá uma volta aqui dentro, ele é isolado, né? Com o quê? Com verniz, com materiais isolantes, tá? Então, esse grupo aqui, né? Isso aqui fica todo encapado e encaixado nas ranhuras da armadura. Todo esse conjunto é isolado. Cada bobina consiste em diversas espiras, né? Então, laços de fio condutor, e cada espira é encapada e isolada das demais espiras e da ranhura do rotor. Cada lado de uma espira é denominado condutor. Cada lado é um condutor. Então, o nosso Z é igual ao número de condutores do rotor, é igual a 2 vezes C, N, C, que é o número de bobinas do rotor, vezes o número de espiras. Então, o número de condutores, que gera uma tensão induzida, é igual a 2 vezes o número de bobinas, vezes o número de espiras por bobina. Normalmente, uma bobina abrange 180 graus elétricos. Isso significa que quando um lado está debaixo do centro de um dado polo magnético, o outro lado está debaixo do centro de um polo de polaridade oposta. Os polos físicos podem estar em locais que não estão distanciados de 180 graus entre si, mas a polaridade do campo magnético é invertida completamente quando se desloca de um polo até o próximo. Aqui também a gente vai ter o nosso ângulo elétrico, né? Esse ângulo aqui, 180 graus, ele é igual ao quê? Ao polo, número de polos da máquina, vezes o ângulo mecânico em graus, dividido por 2. Bobina de passo pleno, então, ela possui 180 graus elétricos. E a bobina de passo encurtado ou fracionado, ela vai ter que esse P, né, número de passo, é igual ao ângulo elétrico da bobina dividido por 180 vezes 100. Aqui a gente tem, né, a inserção das bobinas, né, do conjunto de espiras que formam uma bobina num motor, né, que eu tenho a minha armadura, isso aqui é a armadura do motor, também conhecido como rotor, né, e aqui eles estão fazendo a inserção das bobinas, que são encapadas, né, isso aqui está encapado, os fios estão passando aqui dentro, aí vão lá, né, passo pela ranhura. Ainda aqui tem uma espécie de um isolante, de um papel aqui, né? São papéis aqui. Então, a maioria dos enrolamentos do rotor são enrolamentos de camada dupla, significando que lados de duas bobinas diferentes são inseridos em cada uma das ranhuras. Um lado de cada bobina estará no fundo de uma ranhura e o outro lado estará no topo de outra ranhura. Além, né, dessa parte da isolação, a gente tem maneiras de conectar essas bobinas no comutador. Há diversos modos de fazer essas ligações e as diversas configurações de enrolamentos que podem resultar apresentam diversas vantagens e desvantagens. Alguns dos termos que classificam tais ligações são passo do comutador, distância em número de segmentos entre os segmentos do comutador aos quais dois lados de uma bobina estão conectados. Então aqui o nosso passo aqui é 0, né? Não tem nenhum segmento aqui entre um terminal e o outro terminal da bobina. E aí a gente vai ter então o enrolamento progressivo, que é esse aqui, né? Onde o final, né, tá
conectado no computador seguinte, né, no segmento do computador seguinte. E o enrolamento regressivo, onde o final da bobina ele é conectado no segmento do computador anterior ao início dela. Ainda se tem a multiplicidade de seus enrolamentos, simplex, duplex, multiplex. Ou seja, cada um dos enrolamentos estará associado a cada segmento alternado do computador. Então, quão alternado é essa sequência, né? Se for simples, né? Enrolamento simplex, eu tenho que a próxima bobina vai estar saindo aqui e já partindo no outro aqui, né? Digamos. E se é duplex, né? Eu tenho que a outra bobina não vai estar, né? Ela não vai ser linear assim, né? Eu não vou ter, por exemplo, eu vou ter uma coisa assim, né? Duplex é assim, né? Então vai alternando os segmentos. E aqui eu vou ter uma parte do computador, outra parte do computador, outra parte do computador, né? Então vai alternando, né? Quanto maior as casas que alternam aqui, né? Aqui eu tenho uma só, então é simplex, né? Se eu tiver duas, vai ser duplex. Se eu tiver três, vai ser triplex. E assim por diante. E eu posso ainda ter, por fim, né, enrolamentos imbricados e enrolamentos ondulados. Ou enrolamento autoequalizado. O que é essa classificação? Enrolamento imbricado e enrolamento ondulado. O enrolamento imbricado, ele constitui o tipo mais simples de construção de enrolamento utilizado nas máquinas CC modernas. É o enrolamento imbricado ou em série simples, ou simplex. Então, o imbricado é o simplex. Um enrolamento imbricado é um enrolamento de rotor que consiste em bobinas que contêm uma ou mais espiras de fio com os dois lados de cada bobina ligados a segmentos de computador adjacentes. Então, ele não... O imbricado, ele é... Como é que... Eu acho que eu tenho até um desenho aqui. Tem aqui, ó. Se C for o número de bobinas e de segmentos computadores presentes no rotor, e P for o número de polos da máquina, então haverá C dividido por P bobinas em cada um dos P caminhos de corrente em paralelo que passam pela máquina. O fato de que há P caminhos de corrente também requer que haja tantas escovas na máquina quanto forem o número de polos para poder conectar todos os caminhos de corrente. Então, aqui, se a gente seguir, né, um enrolamento, vamos tentar seguir um enrolamento aqui. Então, aqui eu tenho um enrolamento. Aqui eu tenho outro. Deu para entender, pessoal? Ó, aonde termina esse, ó, começa o seguinte. Ó, começa o seguinte aqui. Então, esse aqui é o formato do enrolamento imbricado. E aqui já é o seguinte. Né? Vamos voltar ali, ó. O enrolamento imbricado é um enrolamento de rotor que consiste em bobinas que contêm uma ou mais espiras de fio com os dois lados de cada bobina ligados a segmentos de comutador adjacentes. Então, eu tenho aqui, né, duas bobinas conectadas a segmentos adjacentes, né? Então, essa aqui já conecta no adjacente. Quer ver, ó? Esse segmento aqui
esse segmento do computador ele tem duas bobinas conectadas em segmentos adjacentes, né? Então, esse segmento aqui do computador possui duas bobinas. Uma bobina está conectada a esse segmento do computador e a outra bobina está conectada a esse segmento do computador. Tranquilo? Então aqui a gente pode encontrar uma relação de caminhos, né? Onde o A é o número de caminhos decorrente no rotor, o B é a multiplicidade do enrolamento e o P é o número de polos da máquina. Esse é o enrolamento imbricado. O fato de que há muitos caminhos em paralelo passando através de uma máquina de múltiplos polos e enrolamento imbricado pode levar a um sério problema, que é a circulação de correntes elevadas através das escovas. Este problema nunca poderá ser resolvido inteiramente, mas poderá ser reduzido em parte por meio de enrolamentos equalizadores ou de equalização. Então a gente vai ter, se a gente tem muitos caminhos paralelos, né? Eu vou ter muitas correntes circulando por diferentes caminhos aqui, né? Tá tudo em paralelo. E esses meus enrolamentos aqui, eles podem... Essa minha tensão induzida aqui, né? Na verdade, aqui é o enrolamento. Elas podem mudar, né? Se alterar com o tempo, né? Com o desgaste, né? Enfim, com o desgaste das escovas também, essa tensão induzida pode ser diferente. E o somatório dessa tensão induzida propicie uma passagem de corrente, né? Num caminho maior que o outro caminho. E essa diferença de corrente, né, que vai ter entre caminhos pode sobrecarregar certos trechos, né, da armadura, né, certos trechos ali de correntes, de enrolamentos, causando um desgaste, né, a longo prazo, né. Enfim, o que pode ser feito, o que é feito, né, é colocado barras de equalização. São essas barras aqui, onde elas se conectam, né, na mesma altura em cada enrolamento, para que a gente consiga reduzir, né, a tensão induzida total de cada braço, né? Então eu não vou ter uma disparidade de tensão aqui, mais. E no momento que eu não tenho mais uma disparidade de tensão, eu não vou ter corrente circulando no interior da máquina aqui, né? Causando desgaste, né, das escovas, né? No momento que eu tenho uma corrente maior nessa escova aqui do que nessa, né? Quer dizer que tem uma falha de projeto aqui, né? Ou que tem alguma coisa errada, porque as escovas são projetadas para que a corrente que passe nela seja proporcional ao número de enrolamentos. No momento que eu tenho uma corrente maior que o número de enrolamentos proveniente de desgaste, né? Correntes estas que deveriam circular por esse braço aqui, por exemplo, e circulam por aqui, né? Então eu vou ter um desgaste maior das escovas, né? Uma deterioração da máquina. O enrolamento ondulado, então, é uma outra maneira de fazer as conexões no computador. O enrolamento ondulado ou em série é uma forma alternativa de conectar as bobinas do rotor aos segmentos do computador. Nesse enrolamento, o final de cada segunda bobina em série conecta-se ao segmento posterior do início da primeira bobina. Pode ser enrolamento progressivo ou regressivo. Então aqui, né, eu tenho que o final de uma bobina conecta-se na próxima, né? E assim por diante, né? Eu tenho aqui uma outra também. Esse aqui é o ondulado. Só maneiras, né, construtivas de expor
as espidas, né? Mais aspectos de construção mesmo. E o número de caminhos vai ser igual a 2 vezes o nosso M aqui, né? Que é o multiplex, né? Que é o M mesmo. Multiplicidade, né? Multiplicidade do enrolamento. E o enrolamento autoequalizado, ou perna de rã, consiste em um enrolamento imbricado combinado com um enrolamento ondulado. Os equalizadores de um enrolamento imbricado comum são conectados em pontos de mesma tensão nos enrolamentos. Os enrolamentos ondulados ligam-se a pontos que têm basicamente a mesma tensão debaixo de faces polares sucessivas de mesma polaridade, sendo os mesmos pontos em que os equalizadores se conectam entre si. Um enrolamento autoequalizador combina um enrolamento imbricado com um enrolamento ondulado, de modo que os enrolamentos ondulados podem funcionar como equalizadores para o enrolamento imbricado. Então, é uma nova característica, né? Essas formas de ligação eu acho que é muito mais fácil ver ao vivo, né, no motor mesmo, do que propriamente a gente discutir. Acho que fica até confuso de tentar ver, né, e ver, até compreender a diferença. Então, sugiro que vocês dão uma lida no livro do Stefan Chapman. Vocês vão ter uma noção melhor ali do qual é que é a diferença entre o ondulado, o imbricado, né? Vocês possam ver com mais calma. Acho que fica mais fácil de entender. Um segundo ponto aqui, pessoal, é em relação à comutação, que a gente possui alguns probleminhas, né, nesse processo aí todo, como um todo. O primeiro problema que a gente tem é a reação da armadura. O segundo problema é as tensões LD e DT. O primeiro, reação de armadura, é um efeito causado pela interação entre os campos da armadura e o campo do estator, né? Resultado do movimento dos condutores do rotor no interior do estator. O segundo está relacionado à derivada decorrente devido à transição dos enrolamentos entre um polo e o adjacente. A seguir serão explorados, então agora a gente vai explorar um pouquinho a fundo esses problemas e como a gente pode estar resolvendo, né, encontrando aplicações, né? Se os enrolamentos do campo magnético de uma máquina CC forem ligados a uma fonte de alimentação e o rotor da máquina for girado por uma fonte externa de potência mecânica, será induzida uma tensão nos condutores do rotor. Agora conecte uma carga aos terminais da máquina e uma corrente circulará pelos enrolamentos de sua armadura. Tá, aqui é para gerador e aqui para motor. Então aqui no momento que eu giro o meu eixo do meu rotor, eu estou induzindo uma corrente no rotor, né, que vai tentar se opor. Então ela vai ter um fluxo aqui, né, que vai tentar se opor ao movimento. Eu vou ter um fluxo aqui, eu vou ter linhas de fluxo aqui que vai se opor a esse movimento aí. Essas linhas de fluxo aqui, elas alteram a trajetória das linhas do estator. Então, a trajetória aqui é mais ou menos assim, né? Em virtude da geometria, né? Em virtude dos aspectos construtivos da máquina. Eu vou ter linhas que vão fazer um estreitamento num lado da sapata polar, ou o lado superior ou inferior, né? Fazendo com que o meu ponto neutro, né, meu plano neutro magnético, se altere. Então, meu ponto neutro ele vai se alterar em virtude que o meu campo não vai ser mais linear, né, ou não vai ter um aspecto onde aqui no ponto vertical eu tenha um plano neutro magnético igual a zero.
E como motor também, quando a gente conecta uma carga aos terminais da máquina e uma corrente circula pelos enrolamentos de sua armadura, essa corrente produzirá um campo magnético próprio, que irá distorcer o campo magnético original dos polos da máquina. Essa distorção do fluxo de uma máquina, quando a carga é aumentada, é denominada reação de armadura. Então eu vou ter um deslocamento no meu ponto neutro. Em virtude dessa corrente, né, da carga. Aqui é gerador. Aqui também é gerador, pessoal. Desculpa. No momento que eu vou conectar uma carga nesse gerador, essa carga vai puxar uma corrente, né, do rotor. Essa corrente vai gerar um campo magnético que vai se opor ao campo magnético do estator e vai fazer uma distorção nas linhas de campo do estator. Aqui a gente pode ver um pouquinho melhor como que ocorre isso, né? Então aqui, ó, eu tenho esse deslocamento acontecendo. No momento que eu tenho carga, meu ponto neutro, meu neutro magnético se altera, porque as minhas linhas de fluxo do meu estator começam a atravessar o rotor dessa maneira aqui. E não mais assim, né? Como deveria, né? Onde aqui eu tenho um plano neutro central. Então, o primeiro problema causado pela reação de armadura é o deslocamento do plano neutro. O plano neutro magnético, ou simplesmente neutro magnético, é definido como o plano no interior da máquina onde a velocidade dos condutores do rotor é exatamente paralela às linhas do fluxo magnético. Então, nesse ponto aqui onde eu tenho a minha velocidade paralela às linhas do meu fluxo, né, que deveria ser paralelo aqui meu fluxo, esse plano neutro vai ser deslocado. Eu não tenho mais aqui reto, no plano vertical, essa igualdade aqui, né? Visto que essas linhas aqui já não estão mais passando paralelamente. Elas estão distorcidas, né? Elas estão passando assim agora. Nesse ponto aqui, né? Ponto central aqui, né? Como vocês podem ver aqui, né? Elas fazem essa curva. Então, o meu primeiro problema é o deslocamento do plano neutro. Uma mesma máquina usada como gerador ou motor e dependendo do sentido de giro tem sua linha de neutro deslocada para um lado ou para o outro. Então, dependendo do sentido de giro, tanto como motor quanto gerador, eu vou ter esse deslocamento de neutro sendo alterado. Pode ser assim e pode ser assim. Então aqui a gente pode ver melhor, né, esse deslocamento do plano neutro, que é o primeiro problema da reação da armadura. No momento que esse campo aqui da espira, aqui eu tenho só uma espira, né? No momento que esse campo da espira aqui começa a crescer, né, em virtude que a corrente do estator cresce por uma carga, se for motor, né, por uma carga resistiva, se for um gerador, ou uma carga mecânica, se for um motor, né, ele vai fazer com que as linhas das sapatas, né, do meu estator não sejam mais horizontais aqui, né, nesse ponto aqui, né, no ponto central aqui, quando essa espira aqui tiver aqui, por exemplo, digamos que ela girou aqui, né? Ela girou. Nesse ponto aqui, a velocidade vai estar para cá, o vetor velocidade vai estar para cá, e aqui o vetor velocidade vai estar para cá. Eu não vou ter mais as minhas linhas de campo paralelas ao meu vetor velocidade, né? Isso vai gerar uma tensão induzida nesse ponto aqui. E por que eu não quero ter uma tensão induzida nesse ponto aqui?
Porque nesse ponto aqui que é feito a comutação da espira. Nesse ponto aqui o comutador troca de uma espira para outra. Então quando a espira está na posição vertical, lá no meu comutador, a escova está saindo, né, do segmento do computador que está conectado, ela, e está passando para outro segmento do computador. E essa troca aí, ela gera faiscamento em virtude desse efeito aqui. Eu tenho o deslocamento no meu plano neutro, eu tenho tensão induzida nesse ponto aqui, né, onde eu não deveria ter tensão induzida. E por eu ter tensão induzida, quando eu faço a troca, gera um faiscamento ali, que a gente pode perceber em furadeira, em motores, né? A gente tem um outro efeito, que é o enfraquecimento de fluxo. Eu acho que antes dessa parte aqui, eu vou colocar aqui, ó. O enfraquecimento de fluxo, para nós ver um pouquinho melhor, ele é exatamente... É que aqui não está bem claro, né? Mas aqui eu tenho linhas, né? Que vem aqui, linhas de fluxo. Linhas de fluxo aqui. Essas linhas de fluxo, elas vão fazer isso aqui, né? As linhas de fluxo que vêm aqui vão fazer isso aqui. Então eu vou ter as linhas de fluxo fazendo isso aqui. Então eu vou ter uma concentração maior de linhas de fluxo aqui e uma concentração menor de linhas de fluxo aqui. Do mesmo jeito, né, da mesma maneira, no lado direito. Eu vou ter uma concentração maior de linhas de fluxo aqui e uma concentração menor de linhas de fluxo aqui. Vamos ver o que isso ocorre, o que isso causa, né? O segundo problema importante causado pela reação de armadura é denominado enfraquecimento de fluxo. A maioria das máquinas opera com densidade de fluxo próximo do ponto de saturação. Portanto, nos locais da superfície dos polos onde a força magnetomotriz do rotor soma-se à força magnetomotriz dos polos, ocorre apenas um pequeno incremento de fluxo. No entanto, nos locais das superfícies dos polos onde a força magnetomotriz do rotor subtrai-se da força magnetomotriz dos polos, há uma grande diminuição do fluxo. O resultado líquido é que o fluxo total médio debaixo da face inteira do polo é diminuído. Então eu vou ter uma diminuição desse fluxo, né, em virtude desse efeito aqui. O meu fluxo total ele vai ser reduzido em virtude que a máquina já opera com uma densidade de fluxo magnético próximo da saturação. E no momento que eu pego, no momento que as linhas da própria sapata mudam de caminho, de percurso, né, começam a se concentrar na mesma posição do material ferromagnético, eu vou ter uma saturação aqui, né? Vou ter uma perda de densidade de fluxo aqui, por saturação. E essa parte aqui que está, digamos assim, não está saturada, não vai ter linhas de fluxo em virtude desse efeito, né? Em virtude da reação da armadura, elas vão se concentrar todas nessa sapata aqui, causando um enfraquecimento, né? O resultado líquido vai ser um enfraquecimento do meu fluxo. O enfraquecimento de fluxo causa problemas tanto em geradores como em motores. Nos geradores, o efeito do enfraquecimento de fluxo é simplesmente a redução da tensão fornecida pelo gerador para qualquer carga dada. O fluxo principal diminui em torno de 10%, resultando numa queda da força eletromotriz, gerada com o aumento da corrente de carga. Desta forma, um aumento na corrente de carga eleva as perdas por reação de armadura, com decréscimo da eficiência do gerador. Nos motores, o efeito pode ser mais sério ainda. Como já mostrado, quando o fluxo do motor é diminuído, sua velocidade aumenta. Isso a gente viu na aula passada, naquele exercício, né, que a gente mudou o campo e viu que a velocidade aumenta. Era 0,5 Tesla e baixou para 0,45, se eu não me engano. E a velocidade do motor aumentou. No entanto,
O aumento da velocidade de um motor pode elevar sua carga, resultando em mais enfraquecimento de fluxo. É possível que alguns motores CC em derivação cheguem a uma situação de descontrole como resultado do enfraquecimento de fluxo. Nessa condição, o motor simplesmente permanece aumentando a velocidade até ser desligado da linha de potência ou se destruir. Então, esse efeito da armadura ele provoca efeitos muito graves. Efeitos estes que fazem a máquina ficar descontrolada. Então, existem valores de carga, existem valores de potência no eixo do motor que não pode ser ultrapassado, em virtude das características do motor, né? Claro que esse enfraquecimento de fluxo tem maneiras, né, de se inverter isso aí, mas a gente não consegue eliminar como um todo, né, esses problemas aí. Além, né, de reação da armadura, a gente tem as tensões LD e DT. O que é essas tensões LD e DT? O segundo problema importante é a tensão LD e DT, que ocorre nos segmentos do computador que são colocados em curto pelas escovas, algumas vezes denominado pico indutivo de tensão. Observe que quando um segmento de computador é colocado em curto, a corrente nesse segmento deve ser invertida, assumindo que a máquina está girando a 800 RPM e que há 50 segmentos de computador. Cada segmento de computador move-se debaixo de uma escova e a deixa em t igual a 0,0015 segundos. Então eu tenho aqui uma corrente alta, né? Uma corrente instantânea. Ela existe por um curto período de tempo, mas existe, né? E ela ocorre em virtude... Ela é intrínseca ao motor, né, ao sistema. E ela ocorre em virtude dessa corrente dos enrolamentos, que ela é elevada em virtude do movimento que eu tenho aqui, né? Eu tenho um movimento dessa escova do computador. Quando ela troca de um computador para o outro, em alta velocidade, essa corrente ela gera um faiscamento, gera uma tensão, né, elevada. E essa tensão elevada gera um faiscamento. Faísca na borda final da escova. A escova chega ao início do segmento B. Então ela está aqui a 200 amperes. Aí ela chega ao início do segmento B. Ela cai então para... no caso, a escova deixa a borda final do segmento A. A escova, deixa eu ver se eu entendi isso aqui. A escova chega ao início do segmento B. Então essa escova aqui está chegando no início do segmento B. Eu tenho uma corrente aqui. A escova deixa a borda final do segmento A. Então no momento que ela está aqui, né? No momento que ela deixa essa borda do segmento A, a comutação ideal é essa aqui, né? E a comutação, devido ao faiscamento, devido a essa troca rápida, né, ocorre isso aqui. Mas essas tensões LD e DT, elas ocorrem em virtude dessa troca rápida. Eu tenho a minha reação da armadura, onde eu tenho uma tensão induzida ali, onde eu não deveria ter, né? No momento que eu faço a troca, eu não deveria ter uma tensão induzida na posição vertical ali. Então essa tensão induzida, quando eu faço a troca do segmento do computador, gera uma corrente elevada, ocasionando faiscamentos que são perceptíveis, né? Inclusive a olho nu, bem típicos de máquinas, né, de máquina CC aí com escova.
Pessoal, acho que vamos dar uma pausa aqui. Agora são 10 para 5. Até às 5 horas, pode ser? 5 e 5 a gente retorna. Aí a gente continua aqui, que vai um tempinho aqui. Aí às 5 e 5 a gente retorna, pode ser? Pode ser, professor. Pode ser, professor. Então eu vou parar aqui, a gente retorna daqui a 15 minutos.